Prontinho, rodando. Boa noite. Noite mesmo, não é boa tarde, é boa noite. São 7h22. Na verdade, esse relógio está uns 3 minutos adiantado, então são 7h19 agora, mais ou menos, 7h20. Uma reunião com poucas pessoas que rendeu muito tempo, muito trabalho, muito cansaço. Mas, começo de mais um projeto, workshop, com gestores, e hoje foram os maiores gestores da empresa, que são os diretores societários, né? Diretores sócios. Uma noite super gostosa. Molequinho fofinho. Noite muito gostosa. Tempo bom, tempo gostoso. Quase uma noite de verão. Completamente atípico para a época do ano, né? Mas, sorte minha. Só que, claro, estou perdendo aí quase 2 horas de convívio com meus toquinhos. Mais de 2 horas, né? Eu não vou chegar agora em casa, né? Tomara que o trânsito esteja melhor, menos ruim, né? Marcinho já está em Belfast. Já passou o dia lá. Foi de manhã. Correu atrás de algumas estruturas. Trocou a operadora do celular, tudo, né? Do pacote de dados da internet e tal. Porque a empresa nova é Belfast. Belfast é Irlanda do Norte. Irlanda do Norte não é comunidade euro. Irlanda do Norte é Reino Unido. E a diferença política faz toda a diferença. Faz toda a diferença quando você lida com negócios, né? E essas partes estruturais realmente fazem diferença. Ele hoje ainda está num hostel, mas amanhã, meio-dia, ele irá visitar um quarto lá que ele gostou muito, que é um quarto independente, suíte, né? A um preço bastante convidativo para ele. Um quarto grande com banheiro que ele pode utilizar tranquilamente para como quarto, como escritório, com cama de casal, com escrivaninha, tudo, né? E o banheiro independente, que é muito bom, né? Tomara que dê certo, e se não der, que dê um melhor. Eu gostaria que ele tivesse uma casa, ele, né? Uma kitnet, um apartamento pequeno, alguma coisa assim. Mas também é mais trabalho para ele, né? Quanto tempo não tem uma filmagem à noite, né?
Mauro, Elza, nesse momento devem estar, já deve ter chegado, né? Eu não vi as mensagens dos Claudinos. Tem várias mensagens dos Claudinos aqui, eu não sei exatamente. Como é que estão as coisas lá? Ontem o Marcinho me ligou, a gente se falou durante uns minutos bons aí, me falou dos detalhes, das coisas. Ele me falou o nome da empresa, que vai demorar para eu para eu entender, para eu decorar. É uma startup. Também vai demorar para eu entender o que é uma startup, né? Preciso ir me inteirando desses assuntos, cara. Hoje a consultora também falou nesse conceito de startup e eu me fingindo de inteligível. Bom, a Copa tá rolando aí. Houveram alguns resultados mais surpreendentes pela quantidade de gols e tudo, mas seleções muito fracas como o Panamá, Tunísia. Então realmente não dá para esperar muito mais, né? A Inglaterra ganhou de 6-1 da Tunísia e a Bélgica ganhou... Não, a Inglaterra ganhou de 6-1 do Panamá, né? Acho que do Panamá. E a Bélgica ganhou de 5-2 da Tunísia. Hoje ainda tivemos Marrocos 2-2 com a Espanha. E Portugal 1-1 com Israel, se eu não me engano foi isso. E aí eu quis fazer a introdução de Copa porque eu quero falar. Mano, por que eu não posso falar aqui no meu, né? Eu já falei algumas vezes desse moleque. Eu vou falar agora o que tá acontecendo, o que tá rolando pro mundo aí. Deixa eu só prestar atenção aqui, porque aqui tem um radar, né? Então não vá tão rápido assim, para não tomar uma multa. Pronto, passei no limite, tudo certinho. Essa é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Os deputados estaduais legislam ou fingem legislar por aí. Esse monumento é muito bonito, mas ele é um pouco... carrega valores que não me convencem muito não. E aí eu vou falar, pronto, vou usar esse caminho, já vou adiantando logo, não quiser, cara, beleza, mas é o que eu tenho para falar hoje, porque irrita demais. Menino Ney, eu não vou ficar aqui repassando coisas que eu já falei sobre ele, mas algumas coisas eu preciso talvez repetir para justificar o que eu vou continuar falando, o que eu vou dar continuidade ao que eu entendo. Até porque eu não entendo sozinho, eu entendo junto com pessoas que eu relativamente valorizo. Então, é assim. Esse menino, ele tem questões
Ele não tem uma substância natural, ele não tem valor natural daquela coisa do líder. O Sócrates chegou ao Corinthians em 79, né? Acho que 79 ou 80, e tinha 20 e poucos anos. E só que a formação já era outra e o caráter do cara mesmo já era outro. Então, o cara estava terminando a faculdade. O cara tinha uma coisa de ter opinião, de ser tranquilo para dar uma opinião, uma entrevista, sem se achar a mais ou menos, sem fazer uma declaração polêmica, querendo se comparar ou mexer com alguém. Você nunca viu uma declaração do Sócrates, do Zico, do Falcão, enquanto jogadores, tá? Diminuindo alguém ou se colocando a mais do que alguém. Mas eles sempre falaram o que eles acharam certo. Independente de estarem certos ou errados, existe uma questão de postura ao se posicionar. E isso é meio que uma mistura de berço com formação e com índole inata. E essa é a parte que é muito falha nesse menino. Muito falha. Esse menino que foi descoberto numa proporção menor, mas aos mesmos moldes do Messi, ele foi descoberto pelos Santos, pelos Santistas, e foi contratado aos 13 anos de idade. Já ganha altos salários no Santos desde os 13 anos de idade. Aos 19, 20 ele despontou, né, para o time profissional e rapidamente, pelo seu talento, eu acho que ele é um dos grandes do mundo, colocaria entre os 7 e 8 melhores do mundo. Mas você entendeu que eu falei 7 e 8, né? Não falei terceiro depois de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Eu acho que tem jogadores melhores que ele. Eu acho ele extremamente habilidoso, bom de bola. Mas é só. A questão não é, poxa, ele é culpado então por não ter um perfil de liderança. Não, não. E por que eu tô falando tanto dele? Nada disso ele é culpado em si, de uma postura mais imatura, de uma irritabilidade maior e de tudo mais. Ele é grande culpado. Mas ele também é culpado e ele precisa se entender como culpado. O que acontece é que ele está irritando muita gente na Copa do Mundo. E não é só brasileiro que não gosta dele. Não é só brasileiro que não gosta dele. Opa, pode ir, brother. Fique à vontade. Tranquilo. Outras pessoas também não gostam dele. Na Espanha, ele irritou muita gente também. E até aprendeu muito no Barcelona. Mas claro, o dinheiro e a vaidade, a coisa de ser o protagonista de um time, falaram mais alto para ele sair de um time como o Barcelona, ao lado de Luis Suárez e Lionel Messi e Andrés Iniesta, um dos melhores jogadores de todos os tempos, para ir para o Paris Saint-Germain também com ótimos jogadores, mas o nível é diferente. O nível é diferente, esquece. E aí na Copa, ele só irritou. Ele só irritou. No jogo contra a Suíça, inventou um cabelo. Uma coisa meio louca. No jogo contra a Costa Rica, conseguiu tomar bronca de alguns companheiros do time. Uma postura
prepotente, uma empáfia natural, que ele não consegue se conter. Não consegue. Então, é assim, o estilo que ele joga é um estilo que atrai a falta. O jogador não consegue. Ou você é habilidoso o suficiente, como um Lionel Messi, por exemplo, que você foge da falta. Você é tão habilidoso que o cara não te pega. Ou você aprende a tomar a falta e usar em seu proveito essa falta sofrida. Continua indo, caramba. Mas ele não faz nenhuma coisa nem outra. Ele é bastante habilidoso, mas não a ponto de fugir das faltas. E ao mesmo tempo é uma coisa de rolar no chão, de sofrer absurdamente cada falta. Que o seu estilo de jogo não é. Ah, não, a culpa não é de quem bate? Claro que é. Claro que é. Mas por que é incrível? Porque é como que os juízes do mundo inteiro não punem tanto assim quem faz falta no Neymar. Porque não é nada de super violento não, cara. Não é. Já sofreu faltas violentas, já se machucou, como qualquer outro jogador. E um jogador leve e habilidoso sofre mais faltas. Pronto, acabou. Então existe um problema aí de direcionamento, de identidade, de se entender, de se ler de uma forma um pouco mais saudável. E isso nos 2 primeiros jogos da seleção realmente irritou muito as pessoas. E eu, assim, aquela minha já bem formada antipatia por ele só acabou multiplicando. Eu lamento que o líder do time brasileiro, que a pessoa mais habilidosa do time, seja ele. Que o protagonista em tão larga distância em relação aos outros, seja ele. Que pena! Que pena! Eu não gosto da ideia. Não gosto. Eu não gosto da ideia de que ele seja protagonista dos sucessos de um time bom, batalhador, discreto, no bom sentido. Eu não gosto da ideia, porque vai dar a impressão que ele ganhou. Sabe? E ele está muito longe de ser um Maradona para dar uma Copa quase sozinho. Não é sozinho, tá? Não é sozinho. Mas para dar uma Copa quase sozinho à seleção do seu país. A questão é essa, ele não é tão bom assim. Ele não é tão bom assim. Eu não queria que nada de mal acontecesse a esse menino, mas eu realmente não queria. Eu torceria bastante pela seleção brasileira, bem mais limitada sem ele. Torceria mesmo. Mas enfim, só foram 2 jogos e ele conseguiu irritar bastante gente e me irritar profundamente. E aí, né, cara, assim, meio que naturalmente, como eu critico, eu também procuro me policiar para saber se de repente eu não estou sendo injusto, para saber se de repente eu não tô exagerando em alguma coisa tal, né? Aí eu pego 2 pessoas que eu admiro como pessoas e não só pela competência no seu exercício de profissão, que é o de jornalismo, de crônica e de
correção nas suas ideias e até atitudes, por que não dizer, que é o Juca Kfouri e o Mauro César Pereira. São dois caras que eu respeito bastante, bastante, e que são extremamente criticados porque são pouco entendidos. Eles não são, desculpa falar dessa forma, parece que eu estou dando uma mega valorizada em mim, pode ser até que eu esteja mesmo, mas eles não são jornalistas de massa, eles não são jornalistas para fazer sucesso e ganhar likezinho de molecada. Eles trazem o problema mais à frente, mais acima, mais detalhado. Eles trabalham a ideia do problema, eles esmiuçam os conceitos. Então, eles podem às vezes errar no que eles acham, mas eles usam uma metodologia bastante justa para justificar o que eles acham, o que eles pensam, a ideia que eles têm. O que será que está acontecendo aqui, hein? E aí, cara, não é coincidência eu pegar alguns vídeos do YouTube e ver tão bem explicado por eles o porquê de algumas coisas serem tão naturais como essa antipatia que muita gente tem. A quem se interessa um pouco mais do que só o conceito de vaziez, de futebol e tudo mais. E o Mauro César Pereira, ele foi de uma felicidade nos argumentos que ele usou, que só serviu para traduzir muita coisa que eu olhava e falava, não é possível, eu me irrito à toa com esse moleque. Vamos lá. O jogo da Costa Rica foi um jogo bastante nervoso. Foi 2-0 para o Brasil, mas com um gol aos 46 do segundo tempo e outro gol aos 52 do segundo tempo. O segundo feito por ele, que é muito bom de bola. E aí teve uma história paralela rolando, verdadeira, que diz que o Galvão criticou muito o Neymar. Muito. Da postura dele, da atitude dele, da falta de solidariedade dele com o time. Enfim, aquilo tudo que jogadores são criticados, principalmente se aceitam a alcunha de ser estrela do time. Porque tem isso, assim, e agora ainda é uma opinião minha, muito fácil de se entender, que você percebe muito claramente os demais jogadores falando sobre a equipe, sobre o time, sobre quem ajudou, sobre todo mundo se esforçar, e ele falando sobre ele. E ele falando sobre o quanto foi difícil, sobre... Ou seja, aquela coisa que ele tem de que ele é um herói. Por quê? Porque esse menino desde 10, 11 anos já sabia que ele era um cracaço de bola e que ele teria tudo do bom e do melhor e bastaria ele jogar bola. Então os ídolos desse menino provavelmente tenham sido pessoas vazias. Não deu tempo dele formar um conceito, não é? Pô, é maldade eu comparar Neymar com Sócrates. Claro que é. O Sócrates foi médico. Um jogador de futebol que foi médico. Ele era formado em medicina e jogava futebol. Então, poxa vida, esse menino não estudou provavelmente nem o segundo grau. Se estudou o segundo grau, foi para terminar. Foi bem ajudado por bastante gente para falar, bom, tem o segundo grau. E pronto, acabou. Como a enorme maioria dos futebolistas no Brasil. Raros são os casos de jogadores com faculdade. Muitos deles fazem faculdade depois de terem parado de jogar bola. Depois dos 30, 35 anos de idade. Marcelinho acho que está se formando Marcelinho Carioca acho que está se formando na segunda faculdade. Então o Galvão criticou bastante ele e tal no jogo, aquela coisa do Galvão ser um velho gagá torcedor que fala muita merda, mas enfim, ele foi mais um que criticou o Neymar. E pra quê? O Neymar é um cara que ele vive rodeado de um termo horroroso chamado parças.
Ele sustenta uma galera. Ele sustenta uma galera mesmo. Ele mora com eles. Eles moram com ele. Alguns ficam em Paris, outros em Barcelona, outros vão com ele para a Copa. E assim, essas pessoas estão lá com ele, na casa dele, no quarto dele, onde ele estiver. E cara, pra quê? O Galvão foi enxovalhado pelos parças, porque criticou muito o Neymar. E aí o Mauro César Pereira, ele usou desse termo, desse detalhe do que aconteceu, para colocar muito bem colocado o negócio. O que acontece? O Neymar, o cara, ele falando, né? É assim, criticaram o Neymar, isso não é o Galvão, qualquer um, principalmente os que têm microfone, que estão ali num programa de debate, de análise, estão num programa de emitir a sua opinião, são pagos para isso. Quando critica o Neymar, tem uma chuva de pessoas a te criticar, a querer matar o cara. Eu falo por mim, Marcos aqui, eu já falei sobre isso, quanto um dia eu fiquei contente por um comentário bobo que eu fiz, uma coisa simples que eu fiz de uma matéria idiota, que não tinha nenhum objetivo senão preencher linguiça. A matéria era inútil, sobre o Neymar ter assistido o jogo do Paris Saint-Germain e foi jogar pôquer depois do jogo, depois de ver o jogo com os Barça. E aí eu coloquei, simples assim, uma matéria inútil para um personagem insignificante. É o que eu acho, e foda-se. Ainda tenho o direito de achar. Nossa, entrou um cara falando que... Quem é M. Claudin, né? Que é o meu codinome lá no Gmail, no YouTube e tudo mais. Nunca vai ter o que o Neymar tem, o que o Neymar conquistou. E eu fui sincero ao dizer, ainda bem, eu não tenho nenhuma pretensão de ter o que o Neymar tem, de conquistar o que o Neymar conquistou. Até porque eu acho que igualzinho a ele eu não teria estrutura para ser uma boa pessoa. Eu acho que da forma como eu sou, do jeito que com o que eu tenho, eu consigo ser melhor para mim, para o mundo, para as pessoas, para qualquer coisa. Enfim, e aí o Mauro colocou isso. Você fala alguma coisa do Neymar, vem um turbilhão de pessoas te criticar. Ah, é muita pressão. Ah, o menino, ele é só um menino. Ah, ele não tem culpa. Ah, e aí o Mauro fala assim, é impressionante como a gente percebe que ele está rodeado de pessoas que o defendam. E cara, isso não teria nenhum problema se alguma dessas pessoas alguma vez lhe chamar a atenção. Porque o que esse menino tem à volta dele é a ilusão de que ele nunca erra. Ninguém dá uma bronca nele pra falar, cara, não era pra ter feito isso não, velho. Tá errado. E pronto. Porque ele é extremamente afetado pela crítica e quem tá em volta dele é extremamente venal com a crítica, é extremamente contrário a qualquer tipo de crítica a ele. Aí o Mauro coloca muito bem, olha cara, sabe o que acontece? Ele é um cara que a gente não pode analisar só no futebol, sabe por quê? Porque ele abre a vida inteira dele pelas redes sociais. No Instagram ele tá lá, você acompanha ele um dia inteiro no Instagram da vida e você vai ver ele jogando, vai ver ele com a namorada no colo, vai ver ele pondo um chapéu e um óculos escuro no espelho do banheiro. Então assim, se ele se expõe tanto, e ninguém é que está expondo ele, é ele quem está se expondo, quem está expondo a própria vida. Se ele se expõe tanto, ele tem que entender que é ele quem permite a exposição do nome dele, da figura dele e da postura dele. É ele quem permite a crítica. É ele quem permite que o avaliem, não só pelo que ele faz em campo. Mas mesmo assim,
O que irrita, o que incomoda, o que preocupa é a fragilidade do Neymar Júnior. É a fragilidade. Ele não é só um cara frágil que qualquer faltinha ele cai. Não, não, não. Esse é o menor problema. Ele é um cara frágil que ele não pode ser criticado. Ele se ofende profundamente com uma crítica. Ele efetivamente vive rodeado de pessoas que alimentam uma bolha vaidosa horrorosa. Horrorosa. E ele vive bem, assim, ok. É importante que se diga que ninguém está muito preocupado com o conforto dele, com o que ele conquistou. Ou não. Cara, isso faz parte da remuneração dele, tá bom. Existe quem paga, existe quem consuma, existe quem assista. O problema é existir tanta gente que admire. Porque é muito ruim um ídolo dessa categoria. Que ídolo? Não há nenhuma estrutura. Não há, não há. Não há. Na leitura labial, que ninguém nem precisou fazer nenhuma matéria para isso, ele mandando o juiz tirar a mão dele, tira a mão de mim. Ele xingando de vários nomes o cara da Costa Rica. Assim, com aquela postura de nariz empinado mesmo, assim. A coisa de quem é você? Então, cara, assim, um menino pobre de Mogi das Cruzes. Cara, por favor, dona Rede Globo, para com isso. Daqui a pouquinho, meu filhinho Cauê vai estar assistindo essa mega exposição desse moleque. E ai, como é que eu vou fazer? Vai demorar alguns anos para eu poder mostrar para ele que aquilo não é modelo de ídolo. Não é. É apenas um rapaz que joga futebol bem, muito bem, melhor do que a média. Bem melhor que a média. Mas é só isso. Só isso. Eu, Marcos, faço cálculos rescisórios melhor do que a média. O meu irmão Mauro faz cálculos de edificações e de capacitações para instalação de redes elétricas em qualquer tipo de estrutura melhor do que a média, com toda certeza. A minha mãe tem um senso prático muito melhor do que a média. Você está entendendo que eu não tenho que ser admirado por causa disso e ninguém tem que ser admirado por conta de uma habilidade que tem. Principalmente quando você está falando em futebol, você não está falando de treinamento. Você está falando de aptidão inata, de jeito para coisa. Então, cara, vamos deixar claro, eu não invejo nada na vida desse menino. Nada, nada. Eu lamento, inclusive, a tão má formação que ele tem por conta dos pais. Mas eu acho que são só pessoas simples, não são pessoas maldosas. Agora, é profundamente irritante a fragilidade que esse menino tem e que tudo em volta dele leva-o a acreditar em relação a críticas, em relação a adversidades. Ele tem reações muito ruins em relação a isso. E esse ego gigante dele é alimentado o tempo todo dessa forma. Não quero, filho, por favor, tenta entender que isso não é ídolo, que isso é uma fabricação pura e simplesmente por uma carência de ídolos que o brasileiro tem essa doença de não viver sem alguém para admirar. Na verdade, todos nós temos alguém para admirar, mas essas pessoas normalmente não são famosas. Beijo, gente, até mais.